Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados ouvintes, sou o pastor Rodrigo da Igreja Filhos da Fé. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. E se essa palavra fizer sentido para você, eu peço que também você compartilhe com outras pessoas, levando a salvação até elas, tá bom? E já eu peço que você dê o seu like e que você aprecie esta palavra que eu vou ministrar sobre a sua vida, tá bom? Esta palavra se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, muito importante, esse alerta que eu quero te dar e que o Espírito Santo possa falar no seu coração, tá bom? Diz assim, capítulo 4, 2 Timóteo: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, dando este alerta para Timóteo. O que tem acontecido hoje? A igreja tem vivido de evento. O pastor, como alguém jogando lenha numa fogueira, tem que ficar alimentando a fé, a suposta fé do membro da igreja. E para isso tem que chamar cantor, para isso tem que fazer eventos. Vai vir um pregador lá não sei da onde, vai vir outro pregador, aquele cantor. As pessoas não se contentam com o santo evangelho, com a palavra da verdade. O pastor, ele tem que fazer a vontade dos membros da igreja. E se o pastor não analisar, se o líder espiritual não analisar, ele começa a querer customizar o evangelho. O que é customizar o evangelho, pastor Rodrigo? É eu fazer um evangelho para aquela pessoa específica. Mas o apóstolo Paulo diz, prega a palavra, porque nos últimos tempos eles não suportarão a sã doutrina, a palavra da verdade. Eles não vão suportar. Mas o que o apóstolo está dizendo para Timóteo é: insista, repreende, exorta, prega a palavra, né? Ele disse que nos últimos tempos cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. As pessoas os membros irão querer ter um pastor que fale o que eles querem ouvir. É por isso que você ouve falar muito de teologia da prosperidade, entendeu? Você ouve muito falar de campanhas, mas eu falo para você que para você ser salvo, basta tão somente você confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E para que você coloque em prática, exercite a sua fé em Cristo,
você deve cumprir esses 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. A Bíblia diz que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então, eu quero falar com você, pastor, com você, líder espiritual, com você, membro da igreja. Que você aprenda a suportar a palavra da verdade, porque a palavra de Deus é simples. Mas muitos falam: eu não vou mais na igreja porque é sempre a mesma coisa, eu já sei até o que vai acontecer, não tem nada de diferente, o pastor não chama a gente de fora, o pastor não faz gincana, o pastor não faz grupo de jovens para atrair os jovens. Mas o que o apóstolo Paulo ensinou para um jovem chamado Timóteo: prega a palavra. Não tem que agradar ninguém. Se você, membro de igreja, se você reclama porque não tem eventos na sua igreja, problema seu. Vá cuidar da sua vida. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou melhor, perdão, se você aceitou, não, se você confessou, você não tem que aceitar Jesus, não. Você, na condição de pecador, não tem que aceitar nada, não. Você tem que receber, você tem que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Prega a palavra. Prega a palavra, ele disse aqui: prega a palavra, corrige, repreenda. Quer seja oportuno ou não, se tem oportunidade ou não, vai falando, entende? Esse é o ministério de um verdadeiro evangelista. E ele diz: exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Não, aquele pastor, ele fala o que nós queremos ouvir. Ele afaga o seu ego. Não, de forma nenhuma. Pastor, líder espiritual, prega o evangelho. Talvez você tenha medo de perder o membro. Membro do quê? Membro do quê? Porque se você estiver fazendo a vontade dos membros da igreja, falando o que eles querem ouvir, então você está com outro interesse, com segunda intenção com esses membros. Você quer tirar proveito deles. Mas pastor, se eu falar a verdade que o apóstolo Paulo está pedindo para Timóteo falar, vão todo mundo sair da igreja. Tchau. Porque Deus, ele diz: eu procuro os fiéis da terra, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não tenha medo, cumpre o seu ministério. E você, membro, e você que é cheio de querer que seja do seu jeito, você precisa olhar para Jesus Cristo. Se você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você crer no seu coração, você será salvo. Você será salvo. O Evangelho é simples. E as obras que você fizer, as obras que você praticar, serão para que você venha tecer as suas vestes nupciais, porque você é a noiva de Cristo, e você vai tecer para você essas vestes, como está lá em Apocalipse. Você vai fazer a obra para reinar com Cristo. Nada mais disso. Acorda, desperta, se converta. É isso que eu quero dizer para você. Se converta. O apóstolo Paulo, ele disse para a igreja, ele diz: quando eu fui falar com vocês, eu tinha que falar como carnais. Vocês são carnais. Eu tive que falar como carnais para vocês, porque vocês não suportam a verdade. O apóstolo Paulo disse: eu tive que, no momento que era para eu dar para vocês,
alimento sólido, eu tive que dar leite, porque vocês são crianças. Vocês são crianças. Então, acorda para a vida. Acorda para a vida, desperta. Desperta, pastor. Líder religioso, líder espiritual, religioso não, Deus me livre. Líder espiritual. Não tenha medo de não fica mimando pessoas que não quer nada com nada, não. Deixa que Jesus Cristo dá conta depois. Que Deus abençoe você que realmente quer a verdade na sua vida, em nome de Jesus. Se fez sentido, que você dê um like aí, me ajude. Eu sei que vai machucar muita gente, mas vai sarar também.